meditar sobre o Rand. Salve Deus, trabalho de Rand. Histórico. O Rand tem grande efeito curador, tanto no físico como no etérico. Ali atuam as forças da legião do Divino Mestre Lázaro, envolvendo o reino central, o Cavaleiro da Lança Lilás, o Cavaleiro da Lança Rósea e o Cavaleiro da Lança Vermelha. Formação. Esse trabalho só poderá ser realizado em tempos que disponham de corrente mestra. Para participar os mestres e nifas deverão estar de indumentária. Sendo assim, a condição mínima para se participar desse trabalho é que os mestres e nifas que nos emitirão sejam elevados. O Rand é formado por 16 mestres adjuração, sendo um para coordenar, um para defumar, 4 lanças que emitem, 3 cavaleiros, seixos que emitem, e 7 mestres adjuração. Se o mestre não estiver na posição de emitir, poderá ser sobrelevado. 7 nifas lua, sendo que apenas uma emite, a nifa do Cavaleiro da Lança Lilás. 2 nifas sol, sendo que a que fica à frente do Cavaleiro da Lança Vermelha emite. 2 mestres ajanãs, sendo o que fica à frente do Cavaleiro da Lança Vermelha emite. Posições. O primeiro mestre reino central, ao lado direito da entrada do templo, emite. Posição número 2, primeiro Cavaleiro da Lança Lilás, que encosta para a entrada do templo, também emite. Posição número 3, primeiro Cavaleiro da Lança Vermelha, ao lado esquerdo da entrada do templo, emite. 4, primeiro Cavaleiro da Lança Rósea, de frente para a entrada do templo, emite. 5, Cavaleiro da Lança Lilás, à esquerda do primeiro Cavaleiro da Lança Lilás, emite. 6, Cavaleiro da Lança Vermelha, à esquerda do primeiro Cavaleiro da Lança Vermelha, emite. 7, Cavaleiro da Lança Rósea, à esquerda do primeiro Cavaleiro da Lança Rósea, emite. Posição 8, Cavaleiro de Oxóssi à direita do primeiro Cavaleiro da Lança Reino Central. Posição 9, Cavaleiro de Oxóssi à esquerda do Cavaleiro da Lança Rósea, faz o cruzamento com os braços esticados na altura dos ombros, mão esquerda sobre a direita. Posição 10, Cavaleiro de Oxóssi à esquerda do primeiro Cavaleiro da Lança Reino Central. 11, Nifa Lua à esquerda do Cavaleiro de Oxóssi, 10, faz o cruzamento com os braços esticados, na altura dos ombros, mão direita sobre a esquerda. 12, Cavaleiro de Oxóssi à direita do Cavaleiro do Lança Lilás. 13, Nifa Lua à direita do primeiro Cavaleiro da Lança Vermelha. Posição de número 14, Cavaleiro de Oxóssi à direita da Nifa Lua, 13. 15, Nifa Lua à esquerda do Cavaleiro da Lança Lilás, faz o cruzamento com os braços esticados, na altura dos ombros. 1, Nifa Lua atrás do primeiro Cavaleiro da Lança Rósea. 22, Nifa Sol à frente do primeiro Cavaleiro da Lança Reino Central. 23, Ajanã à frente do primeiro Cavaleiro da Lança Reino Central. 24, Nifa Sol à frente do primeiro Cavaleiro da Lança Vermelha, emite. E finalmente, posição 25, Ajanã à frente do primeiro Cavaleiro da Lança Vermelha, emite. Todos os componentes na formação do Rand foram numerados. Qualquer dúvida, recorra ao desenho no livro de leis.
O trabalho. Os mestres e ninfas se organizam e ocupam seus lugares. O comandante ou o coordenador distribui as lanças aos representantes das lanças Reino Central, Lilás, Vermelha e Rósea. O ranking quando montado deverá ter a forma de uma elipse. Todos prontos, o comandante pede ao coordenador que conduza os pacientes para o trabalho. Este verifica se os mesmos forem recomendados pelas entidades para passarem no ranking, convida-os para que se mobilizem e os conduza até os bancos. Tem prioridade para se posicionar na maca o paciente que tiver dificuldade para se locomover. O número de pacientes deve ser ímpar, desde que não ultrapasse a formação elíptica dos mestres participantes, 1, 3, 5 ou mais. Tudo pronto, o coordenador dá o sinal para o primeiro mestre Reino Central, que dá início ao trabalho. O comandante inicia o trabalho fazendo breve saudação e orientando os pacientes para que, no decorrer do trabalho, mantenham suas cabeças erguidas, olhos abertos, mãos espalmadas sobre os joelhos, com as palmas voltadas para cima, e que, se houver algum erro de incorporação desta ou de outra doutrina, que não dê acesso às suas entidades, para que obtenha o melhor benefício desse trabalho. O mestre responsável deverá proporcionar a defumação do ambiente tão logo os pacientes ocupem seus lugares, procedimento este que deverá ser repetido no mínimo por mais 2 vezes, principalmente quando das incorporações das entidades. Ritual. Todos em seus lugares, o comandante convida os mestres das lanças para que entreguem as mesmas às suas ninfas. Estes viram-se pelo lado esquerdo, segurando a lança com a mão esquerda. A ninfa recebe a lança com a mão direita. Após a entrega das lanças, o primeiro mestre Reino Central convida a todos para que formem a corrente. A corrente é formada quando os mestres e ninfas, de mãos dadas, elevam os braços até a altura acima dos ombros. O comandante também ergue os braços, mas não fecha a corrente. Todos participam da corrente, exceto os 2 mestres ajanães, as 2 ninfas sol e as ninfas lua, que estão atrás dos mestres das lanças. Após alguns instantes de concentração, o comandante diz: "Salve Deus", para dar início ao ritual, momento em que a corrente é desfeita. Na sequência, o primeiro mestre Reino Central faz o canto de abertura, veja o livro de leis, e convida a seguir os seguintes mestres para emitirem: segundo cavaleiro da lança lilás, cavaleiro da lança lilás, terceiro cavaleiro da lança vermelha, cavaleiro da lança vermelha, quarto cavaleiro da lança rósea, cavaleiro da lança rósea, cavaleiro Ajanã, à frente do primeiro cavaleiro da lança vermelha, ninfa sol adjuração, à frente do primeiro cavaleiro da lança vermelha, ninfa lua do lança lilás. Neste momento, volta a falar o cavaleiro Ajanã, que emite a prece do apará. Após o cavaleiro Ajanã fazer a prece, todos os doutrinadores fazem uma elevação. Durante as emissões, o mestre coordenador deverá estar ao lado dos cavaleiros e ninfas que forem emitir, para auxiliá-los se necessário. Em seguida, os mestres lua incorporam os médicos e as sereias. Os mestres cantam o hino das ninfas. Terminado o hino, as entidades desincorporam e os doutrinadores fazem 3 elevações. Encerramento. Após as 3 elevações,
o trabalho é encerrado com a prece semironda. Prisioneiros. O prisioneiro pode participar desse trabalho, mestres e ninfas, mas não no reino central, comandante. Os mestres e ninfas que participarem desse trabalho, na recontagem de prisioneiros, anotam 500 bônus. Observações. Estando no comando adjunto arcanos, as ninfas e mestres deverão registrar no final de suas emissões em missão especial do adjunto, caso não seja seu adjunto maior. Salve Deus.